pelo massacre de Genosha, Capitão América, Sentinelas Prime e o verdadeiro vilão dessa temporada finalmente deu as caras. Você confere tudo isso e muito mais nesse vídeo. Salve galera, eu sou o Cosme, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom galera, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse 7º episódio incrível de X-Men 97. Cada vez que passa as semanas eu fico com mais vontade de assistir essa série, porque cada episódio é melhor que o outro e esse não foi diferente. Tivemos várias revelações, participações especiais. Já até comecei a pensar em algumas teorias pro final dessa temporada. Nós temos muita coisa para discutir nesse vídeo de hoje. Mas antes disso, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não ficar por fora de nenhuma novidade da cultura pop. Bom, o episódio começa com o enterro do Gambit, confirmando que ele foi dessa para uma melhor. E nele nós tivemos uma parte muito interessante desse episódio, que foi a questão do luto, quando o Wolverine até mesmo fala para a Jubileu que cada pessoa encara o luto de uma forma diferente. E eu penso que esse episódio é muito sobre isso, como as pessoas encaram o luto. Como ela pode não estar aqui? Ele salvou todos nós. Ele salvou ela. Ele amava ela. O luto é uma guerra solitária. A vampira tem que resolver o dela sozinha. E durante o enterro nós temos um discurso muito marcante do Noturno que não poderia ter sido feito por outro personagem, já que o Noturno e o Gambit tinham uma conexão, e ele exalta as qualidades do Gambit, falando que ele era um herói e que ele era muito modesto. Todo jogador tem um sinal quando blefa. Do Gambit era a modéstia. Logo após isso, nós temos uma cena da vampira invadindo uma instalação do exército dos Estados Unidos atrás do Henry Garrick e do Bolivar Trask, os peitos pelo massacre de Genosha. Nessa cena nós temos o General Ross todo seguro de si por estar numa instalação que foi feita e projetada para aguentar até mesmo o Hulk. Senhores, preciso lembrar que estamos em um local construído para segurar o Hulk. E enquanto isso acontece, os X-Men chegam em Genosha para procurarem por mais sobreviventes e também para servirem como um símbolo de esperança, mostrando para todos os mutantes que eles ainda estão lá e que eles vão superar isso tudo juntos. Nesse momento, o Fera conversa com uma repórter e ele cita uma frase do Martin Luther King enquanto ele olha para a estátua do professor Xavier, e ele até mesmo fala que talvez a visão do professor de um mundo fosse um pouco romantizada, e ele tá falando isso muito por causa do momento que ele se encontra, que todos os mutantes se encontram, né? Porque afinal ocorreu um massacre em massa e ele tá pensando em tudo, né? Ele tá reavaliando o que ele considerava certo, o que ele considerava errado, quais ações cabíveis eles deveriam tomar. O luto é a linguagem daqueles que ninguém entende. Martin Luther King. Nesse episódio, nós continuamos com a discussão do Scott e da Jean, da Madeline, das memórias alteradas, do que aconteceu no passado com a Jean e o Scott. E aqui nós vemos que o Scott ainda tá muito ligado a Madeline, tanto que quando a Jean cita que ela tá sentindo uma telepata mais à frente, ele já sai todo desesperado, correndo. Só que na verdade eles encontram a Emma Frost, que nós descobrimos que sobreviveu porque ela liberou uma mutação secundária onde ela é capaz de transformar o seu corpo em diamante. Foi assim que ela sobreviveu. E quando o Scott descobre que era a Emma e não a Madeline, ele fica triste, ele até chora, e a Jean está ali ao lado dele para confortar, mostrando que ela não o abandonou. Eu acho isso bacana porque eu sinto que cada vez mais a série tá trazendo os dois de volta, porque galera, sinceramente, eu não curto muito essa parte do triângulo amoroso Jean, Scott, Logan. Então eu acho que quanto antes eles resolverem isso, melhor, apesar de eu sentir que talvez numa segunda temporada eles possam colocar a Emma Frost aí nesse meio, coisa que eu também não curto. Pra mim tem que ser a Jean e o Scott ali, não precisa de triângulo amoroso. Eu acho que isso daí não é muito bacana pra história, porque eu particularmente não curto, não sei como a vocês, mas eu acho que quanto antes resolver essa parte do triângulo, melhor. Eu sinto que mais pra frente eles até mesmo já recuperaram um pouco da confiança que eles tinham um no outro, naquela cena que o prédio tá caindo e o Scott fala pra Jean jogar, e ele enquanto ele destrói os escombros, e ele mostra que tem total confiança nela. Então eu sinto que cada vez mais, cada episódio que passa, eles estão confiando mais um no outro. E a gente tem que lembrar o seguinte, a diferença de um episódio pro outro não é de um dia. Tem episódio que passa uma semana, um mês. No caso, esse daqui foi de um dia, eles foram direto para Madripoor, mas um episódio anterior foi de um mês a diferença de um episódio para outro. Então
eles estão tendo tempo ali de se reconciliar e de se entender novamente, porque afinal os dois passaram por muita coisa e estão confusos, né, com tudo o que aconteceu. Então, pra mim, quanto antes eles resolverem isso, melhor. Apesar de eu achar que durante a discussão o Scott poderia ter sido um pouco mais sensível com a Jean, isso eu concordo. Então nós temos a vampira que continua atrás dos dois vilões. Nessa perseguição, ela se encontra com ele mesmo, Steve Rogers, o nosso Capitão América. Pare com isso, vampira. Por favor. Poupa do sermão e me conta o que o soldadinho da América veio fazer tão longe de casa. E ele se diz a favor dos mutantes, mas ele não mostra toda essa vontade em ajudar. Ele fala que ele não poderia acompanhar a vampira até o México, porque se as pessoas vissem o Capitão América, o símbolo que ele carrega ao lado da vampira nesse momento, poderia não ser tão bom, né? Porque afinal o Capitão América ele carrega as cores dos Estados Unidos e ele está muito ligado ao governo nesse universo. E isso é uma parte que me incomodou um pouco, porque, por exemplo, quando a gente pega o Capitão América, que a gente viu no MCU, ou até mesmo em outras animações, ele passaria por cima do governo para ajudar qualquer pessoa necessitada. Por exemplo, ele não assinou o Tratado de Sokovia em Guerra Civil. Na verdade, ele foi contra trabalhar junto com o governo, porque ele entende que ele ficaria de mãos atadas, que é exatamente o que acontece aqui nesse episódio, porque ele fala que quando ele tiver a liberação dos superiores dele, ele levaria a equipe dele e faria, então, iria atrás, então, do Trask e do Henry Garrick, né? Só que o que acontece? No Guerra Civil, ele foi contra isso, porque senão ele poderia ser mandado para lugares que ele não queria ir, ou ele ficaria sem fazer nada. E é exatamente o que acontece nessa cena. Ele fica sem fazer nada, porque ele não tem as ordens dos seus superiores. E isso é algo que eu acho que que esse Capitão América tá em falta, na verdade, que o do MCU traz muito bem. E então esse Capitão América aí, ele foi meio bucha, viu? Vou falar aí pra vocês. Se esse painel nos mandar pra algum lugar que não queremos ir, e se algum lugar precisar de nós e não permitirem. E a vampira até mesmo, nessa cena, ela foi muito badass. Ela pegou o escudo dele e falou, então vai ser assim? Então você não precisa desse escudo. Ela simplesmente jogou ele mega longe. Ele com certeza vai ter que ir pegar ele em outro continente. E enquanto a vampira conversa com o Capitão América, ela descobre as seguintes siglas, OZT ou em português OTZ. Mas o que significam essas siglas? Significa Operação Tolerância Zero. E a Operação Tolerância Zero é uma organização criada pelo Baixo com o objetivo de exterminar todos os mutantes. E nessa operação eles criaram os Sentinelas Prime, que são humanos alterados por nanotecnologia, que é exatamente o que o Trask se transforma no final desse episódio. E então nós voltamos para Genosha, onde vemos os X-Men recebendo uma mensagem de vídeo do Trask, que ele diz que ele foi enganado pelo Senhor Sinistro e que tudo isso foi uma armadilha. Ele até mesmo fala que ele se encontra em Madripoor e pede para que os X-Men vão encontrá-lo lá. Os X-Men falam, o que a gente tem a perder? Vamos lá, porque afinal ele é o nosso principal suspeito. Ele é o responsável pelos planos dos Sentinelas, então bora lá. E enquanto o Ciclope, Jean Grey, Fera, Morph e Wolverine vão até Madripoor, nós temos a Jubileu e o Roberto conversando com o Strong Guy, ou Fortão em português, sobre guerra, né, que o Strong Guy fala que é melhor todo mundo se preparar para a guerra, e a Jubileu até comenta que os pais dela ligaram perguntando se ia rolar uma guerra, e muito provavelmente nós teremos uma mega batalha, não sei se uma guerra, mas com certeza uma mega batalha envolvendo diversos sentinelas Prime e sentinelas normais contra mutantes nós teremos no final dessa primeira temporada. Então a Jubileu fala que o futuro é incerto e que o Roberto deveria confessar para seus pais que ele é um mutante, afinal os sentinelas podem identificar qualquer mutante no mundo inteiro, e se o que aconteceu com o Gambit tivesse acontecido com o Roberto e os pais dele descobrissem só depois, ia ser muito pior, a Jubileu comenta. Roberto pede para ela acompanhá-lo e eles vão até a casa do Roberto, onde ele confessa para sua mãe que ele é um mutante. A sua mãe revela que já sabia há muito tempo disso, mas pede para que ele guarde segredo. Após isso, o Noturno encontra e reconforta a vampira, que ela diz que ela é o pior tipo de irmã adotiva que alguém poderia ter. Você sorteou o pior número no departamento de irmãs adotivas, né? E ela fala isso porque, afinal, ambos foram criados pela Mística. Mas então o Noturno continua confortando a vampira, dizendo que ela ajudou o Gambit e o Magneto a viverem. Ela os ajudou a viver. E depois disso, todos os X-Men chegam para apoiá-la, mostrando que os X-Men são muito mais que um time, eles são uma família.
nesse momento o Toretto ficaria muito orgulhoso deles. Após isso, o Bastion finaliza o Garrick para garantir que os planos não vazem mais, pois afinal a vampira tinha ido confrontá-lo para descobrir o que ele estava tramando e quem estava por trás do massacre de Genosha. Então os X-Men chegam em Madripoor no esconderijo do Trask, onde eles encontram uma tecnologia sentinela extremamente avançada, e o Fera até mesmo chega a comentar que essa tecnologia é muito mais avançada do que a melhor tecnologia que eles têm hoje em dia. E eu acho que ele não está falando somente da tecnologia dos X-Men, mas também a tecnologia das indústrias Stark e do Quarteto Fantástico. Então eles se encontram com o Trask, que tenta se jogar do prédio, mas a vampira o impede e ele diz que ele só queria construir uma forma da humanidade, das pessoas normais, se defenderem dos mutantes, e que ele foi enganado pelo Senhor Sinistro e que os seus planos foram totalmente alterados. A vampira então diz que se ele quer de fato uma redenção, ele deveria contar tudo para eles, mas o Trask diz que ele não sabe de nada mais do plano do Senhor Sinistro, e então a vampira deixa ele cair do prédio, e nesse momento eles são atacados, e uma enorme explosão acontece. Quem os atacou foi o Trask, que se transformou em um Sentinela Prime. Assim como eu falei para vocês, ele tá com nanotecnologia dentro de seu corpo e ele está sendo controlado pelo Bastion. Muito bacana que nessa cena nós temos uma referência às indústrias Stark e ao Mercúrio. É também aqui nessa cena que nós vemos que o Scott confia demais na Jean Grey e que nós finalmente vemos a Jean sem estar nerfada quando ela joga simplesmente um prédio praticamente inteiro pro outro lado da cidade. Ela joga pro rio mostrando quão badass ela é e quão poderosa ela pode ser. Todos os X-Men tomam uma surra, mas o Cable aparece para salvar o dia, e nesse momento a Jean acaba se conectando mentalmente com ele, e o Cable diz: não entre na minha mente, você não é ela, se referindo a Madelyne Pryor e a Jean Grey, e o Scott finalmente descobre que o Cable é o seu filho. E no final desse episódio nós vemos o Bastion conversando com o Senhor Sinistro, onde ele revela que o Professor Xavier está vivo, porque ele conseguiu hackear a tecnologia alienígena daquele planeta que o Professor Xavier estava, que eu não me lembro agora o nome, me desculpe, mas ele descobriu que o Professor Xavier está vivo, e depois disso nós vemos que também o Magneto está vivo e que ele foi capturado pelo Bastion. Mas afinal, eu falei, mas quem é o Bastion? Nos quadrinhos, o personagem apareceu pela primeira vez em 1996 como uma criação do roteirista Scott Lobdell. Seu objetivo é de exterminar os X-Men, e essa origem revela planos envolvendo o governo dos Estados Unidos e uma máquina do tempo. Vocês lembram que agora há pouco eu disse que quem está envolvido por trás disso tudo tem uma tecnologia extremamente mais avançada que nos tempos atuais? Bom, isso pode indicar que o Bastion veio do futuro e por isso o Cable está envolvido na trama para impedir que ele altere o futuro. Mas voltando, o Bastion é uma fusão do Nimrod, que é um vilão robótico de outra dimensão, com o Molde Mestre. Só para vocês terem uma noção, ele é tão poderoso nos quadrinhos que os X-Men não conseguiram derrotá-lo e eles foram obrigados a jogá-lo em um portal para outra dimensão. Só que esse portal dimensional o trouxe de volta em uma forma humana e sem as suas memórias, mas ele ainda tinha o seu ódio pelos mutantes. Então ele começa a ascender e influenciar os governos a criarem a OTZ, e após tudo isso os X-Men finalmente conseguem derrotá-lo. E bom, galera, esse plano do Bastion eu acho que vai muito além do Sentinelas Prime. Eu acho que ele envolve dois dos nossos mutantes favoritos, mas isso é um papo para outro vídeo. Bom, é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para não ficar por fora de nenhuma novidade da cultura pop. E me diz aqui nos comentários se você está gostando de X-Men 97. É isso, um forte abraço e até a próxima!